Bom dia, boa quinta-feira para todos. Ensinamento de Meixo Sama, Servir em Segredo, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Luques Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Nos templos e santuários do Japão, comumente se encontram escritos num quadro fixado para que todos possam ver os nomes dos doadores e as quantias ofertadas. Tal atitude corresponde ao Yotoku, boas ações praticadas à vista de todos. Quando atos de bondade são divulgados, a pessoa que os praticou já recebeu as honras pelo trabalho realizado através da satisfação do próprio ego. Ao contrário, sendo secretos, o reconhecimento vem de Deus e, nestes casos, corresponde ao Intoku, virtude secreta, quer dizer, o bem realizado às escondidas, sem que ninguém saiba. Reside, pois, exatamente na prática secreta o valor das boas ações, embora para muitos a satisfação esteja na publicidade, o que constitui enorme engano. Quem age assim está perdendo a oportunidade de receber de Deus a recompensa multiplicada em forma de proteção e graças inúmeras. Fazer o bem, a Bíblia já fala, né? O que uma mão der que a outra não saiba, né? Não saiba. Porém, para que isso aconteça, para que a gente faça as coisas sem ficar esperando elogios, reconhecimento, precisa estar bem consciente da existência de Deus, ou seja, da presença de Deus, sabendo que você está fazendo isso para que Deus fique feliz, querendo agradar a Deus, ajudando outra pessoa, se ninguém fica sabendo. Ah, mas então, e se outra pessoa souber? Aí, tudo bem, mas não é que você tinha esse sonho de querer aparecer. Porque, claro, por exemplo, aqui na igreja, todo mundo está vendo o que todo mundo está fazendo. Não tem como fazer escondido. O que não precisa é falar assim. Não é nem falar, é querer reconhecimento e consideração por aquilo que está fazendo. Das pessoas, querer ser reconhecido ou querer ser importante, que as pessoas achem, olha, que bom. Esse é totalmente desnecessário. Porque esse sonem mostra que o sonem verdadeiro e puro não está presente, né? Qual seja, você está fazendo porque tem vontade de fazer, não está esperando nem elogio nenhum, nada, de ninguém. Isso é uma evolução na fé, uma etapa, a gente vai passando de nível, subindo de nível. Eu lembro, quando eu se dedicava em Ribeirão Pires, na Torre de Miroco, muitas vezes queria que alguém visse, queria que os outros soubessem, porque queria ser
queria ser visto como alguém. Por quê? Porque na verdade eu me achava como ninguém, sentia inferior, eu tinha esse sentimento, me sentia uma pessoa menos que os outros, menos importante, queria a atenção dos ministros, dos reverendos lá do templo, e eles não davam. Tratava com muito menosprezo, muitas vezes, às vezes, a maioria das vezes, tratava muito bem, mas esse tratar bem, eu não enxergava. Por quê? Porque eu achava como se aquilo era o que eu merecia. E quando eu não tratava muito bem, não ligava muito, não dava atenção, eu ficava chateado, magoado. Por quê? Porque estava esperando ser sempre bem tratado, sempre reconhecido. Você está fazendo muito bom, sua dedicação está maravilhosa, não sei o quê. Queria isso das pessoas, né? Eu lembro que a pessoa que doou lá o local, ela ia lá fazer reunião, né, com o reverendo, para falar sobre a obra lá da torre e tudo. Então, assim, ela andava, eles almoçavam juntos, né, saíam para almoçar, tomavam um cafezinho ali, ficava conversando, não sei o quê, e eu ficava com inveja. Porque comigo ninguém me chamava para almoçar, para tomar cafezinho. Então eu queria reconhecimento do reverendo. Mas eles andavam todos elegantes e tudo, e eu todo sujo da dedicação, que era trabalho pesado, né? Mexer com madeira, com terra, com cimento, com pedra, com trabalho de pedreiro, né? De peão. Então andava todo sujo, com a roupa tudo rasgada. Então eu achava que eles não me davam valor porque eu andava assim. Mas no fundo eu sabia que Meixo Sama estava muito feliz com a dedicação de eu estar servindo com tudo. Mesmo assim ainda queria mais o reconhecimento dos outros. Mesmo sabendo, Deus estava reconhecendo, eu queria dos outros. Esse é ser humano. Isso é normal. Normal, viu? Acontece mesmo. Só que chega uma hora que a gente entende isso muito bem, e aí já não liga, de verdade não liga. Não é da boca para fora falar, eu não ligo. Não, você não está mesmo nem aí, se dão bola, se não. Você quer só saber que está agradando, só isso. Mais do que suficiente, muito mais. Você se sente tão honrado de ter permissão, de ser permitido você fazer alguma coisa, por menor que seja, por mais que a gente ache que é insignificante, e que muitas vezes não é. Pequena coisa às vezes é muito importante. Pequena coisa que deixa de lado e influencia em tudo, faz com que o todo fique horroroso. Então, não se tentar, tentar não sentir tanto menosprezo, tentar levantar um pouco a estima com Deus. Você mesmo reconhecer, eu estou fazendo com amor, com todo o coração, não interessa, porque muitas vezes os outros vão criticar o que a gente está fazendo, está ótimo. Negativo vai fazer de tudo para bagunçar nossa cabeça, para a gente ficar achando, poxa, estou fazendo tanto, ninguém me reconhece. Esse é negativo trabalhando na nossa cabeça, no nosso coração.
deixando a gente triste, chateado. Tem que perceber essas coisas. A gente tem que, como o mexicano fala, despertar para a verdade. Isso é verdade. Acontece mesmo, viu? Um princípio de justiça. Qualquer pessoa que, devido à gravidade de uma doença, esteja à beira da morte, ao ser curada por Deus, deve, por um princípio de justiça, manifestar agradecimento irrestrito pela graça recebida. Se, contudo, passado algum tempo, esquecer a bênção e voltar à vida anterior, limitando-se apenas a usufruir, não estará sendo justa, e, além disso, contrairá uma dívida de gratidão. Para maior esclarecimento, vejamos um exemplo. Suponhamos que o valor da vida seja 10. Se a retribuição for igual, não haverá saldo algum a ser considerado. Caso seja superior a 10, haverá um valor positivo que será multiplicado por Deus através de proteção especial. Sendo, ao contrário, inferior, permanecerá uma diferença negativa, e desse modo existirá uma dívida com o Criador que precisará ser urgentemente resgatada. É necessário, pois, muito cuidado, porque os juros crescerão e o saldo devedor aumentará. Sob esse aspecto, não há diferença entre débitos materiais e espirituais. Daí o motivo de o Fórum Divino emitir um aviso de cobrança através de uma repurificação toda vez que a dívida ultrapassa certo limite. Se a pessoa entender a mensagem, pedir desculpas do fundo do coração e, ao mesmo tempo, acertar as suas contas, com certeza será salva. Toda vez que a gente está atravessando uma purificação, a gente precisa, porque é um momento que a gente fica ali mais, não consegue fazer mais nada, você só fica ali paradinho na cama, não é? Esse momento é refletir nossa vida, nossa maneira de ser, nossas atitudes, para ver que ponto que a gente está falhando. Muitas vezes a gente está falhando no agradecimento a Deus. Se a gente tem uma dívida desse tamanho, fez dívida, alguma coisa fez, criou dívida com Deus, e a gente não consegue pagar essa dívida. Por quê? Tem três maneiras, né, de pagar a dívida. Uma é praticando o bem, outra é sofrendo, outra é apreciando obras de arte de nível espiritual elevado. Não é qualquer obra de arte. 3 maneiras. Se a gente não dedica, não aprecia a arte, o que sobra? Sofrer. Aí sofrendo para pagar a dívida. Mas se a gente dedicando, essa dívida sendo pago, o sofrimento fica menor. Não é aquele, então eu não sofro. Pode ser que dívida não é só isso, dívida é isso. Então um pouco dessa dívida você paga com sua dedicação, outro pouco com sofrimento, outro pouco com... E assim vai indo. A gente sempre pagando dívida, né? Dívida. Mas um dia a gente salda essas dívidas, e através da nossa dedicação a gente começa a sobrar
sobrar. E aí Deus pega essa sobrinha pequena que teve, já volta multiplicado em bênçãos, e aí deslancha de vez. Chega um certo ponto que sobe sem parar. Mas enquanto ainda tem muita dívida, para subir é pouco a pouco, porque a dívida é muito grande, então pagando, mas sabendo isso, nossa esperança, nossa paciência, nossa aceitação aumenta também. A gente aumenta isso, porque você sabe que uma hora vai acabar, e aí então é como um alento, né? Um alento, uma esperança, Deus dando. A única coisa que a gente precisa é, quando vier purificação, aceitar como uma graça de Deus para eliminar a nossa dívida espiritual, material, seja eliminando mácula. Então vai diminuindo, o sofrimento também diminui. Porém, se a gente não aceita as purificações, sempre achando que a purificação é ruim, que reclamando até para Deus, não entendeu, né? Então vai acabar de uma forma ou de outra indo contra a purificação, aí não purifica. Sempre tentando, cada vez que a gente tenta impedir a purificação, nossa dívida aumenta. Então aceitar, purificar, deixar doença, pobreza, conflito, deixar limpar, aceitar, agradecer. É fácil? Não é, né? Mas é o que tem. Nossa dívida, a gente precisa saber, a gente criou essa dívida. A gente não estava fazendo tudo certo e veio dívida não para pagar, chegou boleto. Não é que a gente não comprou nada, a gente comprou, agora tem que pagar. É simples assim, né? Justiça e repurificação. A ocorrência de purificações está ligada ao princípio de justiça. Há, por exemplo, pacientes que, depois de terem sido submetidos a todos os tipos de tratamento, alcançam a cura com muita rapidez por meio do Jorei. À vista disso, ingressam na fé com grande entusiasmo. Alguns, porém, após certo tempo, sofrem uma repurificação. A causa de tal infortúnio reside exatamente no fato de não terem agido de acordo com a justiça. Ora, a pessoa estava doente, sofrendo, fez todo tipo, foi em tudo que é médico, fez todo o tratamento, de todo jeito, não curou. Aí foi receber Jorei, foi curado rapidamente, um Jorei, 2 Jorei, a pessoa ficou curada. O que essa pessoa tem que fazer? Agradecer. Se sua vida valia 10, quanto você tem que agradecer se você recebeu nova vida? 10. Ou seja, sua própria vida já não vale muito. Está devendo. Tem dívida com o Criador, dívida de gratidão. Ser ingrato com o Criador A causa de tal infortúnio reside exatamente no fato de não terem agido de acordo com a justiça. Na verdade, uma pessoa desenganada pelos médicos e curada pela graça divina está recebendo de Deus a vida que não lhe pertencia mais. Daí que toda a sua perseverança e dedicação muito pouco representam como uma maneira de demonstrar gratidão ao Criador. E ainda mais, além de não agradecerem suficientemente tamanho benefício, alguns se esquecem da graça recebida e voltam a ter perante a vida a mesma atitude de descaso que apresentavam
antes de ingressar na fé. Esse procedimento não é nada apreciável aos olhos de Deus, por isso as consequências logo se fazem presentes. Assim, à medida que o corpo vai adquirindo maior vitalidade, começam a surgir novas ações purificadoras para eliminar toxinas acumuladas por longos anos. A esse processo dá-se o nome de repurificação. Muito cuidado, portanto, com as condutas referentes à virtude da justiça. Pessoa que recebeu graça muito grande tem que reconhecer. Tem que reconhecer. A história fala até as pequenas, a gente tem que reconhecer, agradecer. A pior coisa que tem é ingratidão com Deus. Deixar de agradecer as graças que recebendo sempre, né? E por isso, a gente sabendo isso, será que a gente vai ficar se gabando da nossa dedicação, se a gente, sabendo que na verdade devendo para Deus, né? Sabendo que ainda é insuficiente o que a gente faz, que nossa dedicação na verdade é ainda muito pequena, né? Muito pequena. Nosso ego torce o nariz para essas coisas, né? Ah, mas eu dedico tanto. Ego grita, né? Não quer. Nosso ego. Mas pouco a pouco, com o passar do tempo, dedicando firme, consciência vem, a sabedoria começa a entrar, a gente começa a entender, começa a aceitar, começa a agradecer mais profundamente, não tão superficialmente, não perde o interesse em querer aparecer como qualquer coisa, e assim, aí por isso que, quando a gente acha que estava sabendo, a gente vê que não sabia, tem muito ainda, não é? E aí a gente sabe, aprende mais, e aí agora eu sei, não, ainda não. Ainda é pouco pequeno, né? Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.